De volta com a Alerj Debate, hoje analisando a dificuldade que muitos ex-detentos enfrentam ao deixar os presídios. E um projeto de lei dos deputados Wagner Montes e Gilberto Palmares cria uma reserva de vagas de emprego para quem está preso e para quem saiu da prisão. Felipe, eu posso fazer uma pergunta? Claro. A doutora Flávia e até ao Marco? Por favor. Eu acho que a gente tem que discutir tudo. É extremamente frequente eu receber no Facebook, receber e-mail de pessoas batendo, dizendo que enquanto não se arruma emprego para pessoas de bem, o preso tem mordomia. Porque o preso tem direito a um salário de 700, 800 reais, que é um absurdo. Né? A pessoa que antes de ser preso está trabalhando, paga o INSS normalmente, adquire da Previdência Social o direito a uma série de benefícios, porque vem pagando, às vezes há 10 anos. Então, se é mulher, teve um filho, tem lá o auxílio maternidade, tem o auxílio doença. E existe o auxílio reclusão, salvo engano meu, única e exclusivamente para aquelas pessoas que trabalhavam, pagavam o INSS e aí passam a receber. E não é ele. Aquele auxílio reclusão é exatamente porque ele está pagando a pena. Mas atrás dele ficou, às vezes, a mulher, um filho, coisa e tal, que não pode ficar passando fome e aí ser incentivado também um filho decente a adotar o caminho do crime. E é preciso que as pessoas saibam que é única e exclusivamente aquele preso que vinha pagando regularmente. Não são todos os presos que têm direito. Então eu gostaria de saber a opinião da doutora que milita nessa área e até do Marcos Aurélio. Deputado, esse esclarecimento público é muito importante. Nós do Instituto temos essa preocupação, porque se divulga nas redes sociais muito essa coisa de que existe um auxílio reclusão para o preso que não faz nada. E é exatamente isso que o deputado falou. Isso nada mais do que um benefício previdenciário como qualquer outro para aquele que trabalhou e fez jus a ele, né? Eu acho que a gente precisa desmistificar, porque isso é mais um elemento fomentador desse discurso preconceituoso que existe contra o egresso. O egresso, ele colaborou, trabalhou, colaborou com a Previdência como todo e qualquer outro trabalhador e, portanto, a sua família não deve ficar desprotegida porque ele, por algum motivo da vida, venha cometer algum tipo de delito, seja ele qual for. Eu acho que é importante esse esclarecimento público que o deputado faz aqui, porque a gente precisa desmistificar, porque isso só fomenta ainda mais o preconceito que existe. Inclusive das empresas. Inclusive das empresas. Ou seja, elas muitas vezes até, não vou contratar porque você já recebe o auxílio reclusão. Eu não sei de onde surgiu esse preconceito, mas ele tem que ser eliminado, esse esclarecimento precisa ser feito para que as pessoas rompam com essa barreira desse preconceito que existe. É um sonho que você tem, né, Marcos? De acabar com esse preconceito, você possa ter uma oportunidade de verdade, né? Possa realmente voltar, andar de cabeça erguida na sociedade, né? Poder regressar aos trabalhos, a vida normal como um cidadão, ser humano normal, que estou até com saudade. Você é pai. Sou pai. Isso, a tua responsabilidade nesse caso multiplica, triplica, né? Essa tua Multiplica. vontade acaba triplicando. Meus filhos estão crescendo, né? Eles... Já estão com quantos anos? A mais velha tem 9, o do meio tem 4. Você tem quantos anos? Você 26. é novo. 26. Garoto. Entendeu? A mais velha tem 9? Tem 9, o do meio tem 4 e o pequeno tem 1. A de 9 anos já começa a entender o que está acontecendo. Já teve lá dentro também, como pequeno, teve lá dentro, via aquele cotidiano, aquele dia a dia. E hoje aqui fora, eu e a mãe deles conversamos, muitas das vezes eles escutando esse certo tipo de assunto de ressocialização, o trabalho, que não conseguimos, né? Ela vem entendendo, creio eu que ela vem entendendo. E isso para mim se torna uma situação um pouco chata, um pouco constrangedora dentro da minha própria casa, com meus próprios filhos. Como é que é essa situação, Flávia? A relação do pai com os filhos, quando o pai é um egresso e ele procura uma nova oportunidade? Realmente existe desde o momento da prisão, eu acho que o Marcos pode falar um pouco disso. Ele vive uma dificuldade com o filho. A maior parte das mães costuma dizer para os filhos, quando vão visitar nas prisões, isso é uma coisa comum que a gente detectou lá na ONG, elas costumam dizer, vamos lá para o trabalho do seu pai. Verdade. Principalmente quando as crianças são muito pequenas, né, Marcos? Verdade. Vamos lá no trabalho do seu pai. Então a mãe educa, não dizendo para o filho que está o levando para visitar o pai na prisão. Educa dizendo, olha, vamos lá no trabalho do seu pai. E daí quando o pai é solto, quando ele vai à liberdade, ele fala, pai, mas o meu pai não está trabalhando mais. Ele trabalhou durante um período de tempo, né? Existe essa construção
na cabeça da criança, né? E a gente trabalha com atendimento às crianças lá na ONG, exatamente para poder recriar esse processo, porque não é saudável, né? Na verdade a mãe tenta de alguma forma proteger o filho desse preconceito, mas também não é saudável para essa formação da criança, porque em algum momento ela vai saber que o pai esteve preso. E quando o pai sai daquele trabalho que a criança acreditou durante aqueles anos de visitação ao preso, acreditou que estava indo ao trabalho do pai, falou, poxa, mas agora meu pai saiu daquele trabalho, ele não trabalha mais. Então existe, é óbvio que na família a criança é reflexo daquilo que ela está vendo. E daí a importância de mostrar à sociedade, através da recolocação desse pai, que esse filho vai buscar um caminho diferente, ele vai ter um caminho diferente, mas isso só vai ser possível se nós rompermos com esse preconceito e incluirmos socialmente esse pai para estarmos incluindo toda essa família que está ao entorno desse egresso. Entendi. Deputado, e o Estado também tem, com esse projeto, o Estado acaba, como o senhor falou no bloco anterior, acaba dando exemplo e, quem sabe, motivando a empresa, a iniciativa privada, a começar a contratar egressos, né? Não, com certeza. Eu sinceramente, outro dia teve uma solenidade aqui na LERJ, sem querer descampar por questão religiosa, e foi dito que Madre Teresa de Calcutá dizia que a maior que mais alavanca o ser humano, que mais impulsiona o ser humano, é a fé. Eu poderia dizer a motivação. A sociedade, os empresários, as pessoas têm que acreditar que alguém que num determinado momento cometeu um delito de pequeno potencial ofensivo à sociedade, de médio, de grande, não necessariamente está fadado a cometer delito o resto da vida. E que há elementos que podem funcionar como motivadores para a pessoa, inclusive, encontrar outro caminho. Você vê a declaração do Marco. Eu tenho 3 filhos. Uma de 9, uma de 4, um de 1. Quantas pessoas, muitas vezes na juventude, não seguiam determinado caminho, a partir do momento que tem um filho, altera o seu esquema de vida. A responsabilidade de ter um filho, a motivação em ter um filho. Quantos pais e mães de famílias pobres viviam uma situação extremamente difícil, desacreditavam da vida, de repente tem um filho e dizem, eu não vou ter uma vida boa, mas o meu filho pode ter uma vida melhor que eu. Às vezes o fato de assumir a paternidade é um elemento que busca a pessoa a inserir. Eu quero que meu filho tenha algum orgulho de mim, de ter me visto lutando. Esse é um fator de motivação, como existem outros fatores de motivação. Então é preciso chamar a responsabilidade. O poder público, principalmente o poder público, porque ele governa, ele é mandatado para olhar o conjunto da população. O mesmo Estado que detém o monopólio de prender alguém que supostamente cometeu um delito, a justiça julgar e prender, é o mesmo Estado que tem a responsabilidade. Não tem termo mais absurdo do que ressocialização, porque a prisão normalmente não tem ressocializado ninguém, né? Então eu acho que os gestores públicos têm responsabilidade e a sociedade civil também. Os empresários têm direito de ter lá o seu retorno, de ter o seu lucro. Mas eles têm, não está em voga o conceito de responsabilidade social. Responsabilidade social é olhar que aquela empresa que às vezes recebe um recurso público, opera uma obra pública, opera um serviço público, tem uma responsabilidade com a sociedade. E uma das responsabilidades é favorecer a motivação de pessoas como o Marco, e uma das principais formas de favorecer é dar a oportunidade de um trabalho minimamente digno. Até porque esse preconceito é derrubado a partir do momento em que nós pagamos, é dado auxílio reclusão ao detento. Mas a partir do momento que ele é empregado, ele não volta para o crime. A partir do momento que ele não volta para o crime, os índices de violência caem. Ou seja, o Estado para também de gastar tanto com o aparelho carcerário, com o sistema penitenciário, e passa a investir mais em emprego, passa a investir mais em capacitação. Eu queria te fazer uma pergunta, Flávia, com relação aos trabalhos que são feitos na ONG. Desse trabalho, que resultados têm sido obtidos? Então, nós temos, assim, além dos presos que estão fazendo essa capacitação, a ONG tem convênios com alguns órgãos públicos, com o CNJ e com outros órgãos que têm nos ajudado nessa recolocação. E, assim, eu poderia citar uma série de exemplos de pessoas que já foram formando os nossos cursos e que estão trabalhando, nenhum deles volveu ao crime. De todos os que foram inscritos, eu não tenho nenhum. O índice de reincidência nosso lá, dos nossos alunos, é 0. A gente acompanha a caminhada deles em todos os sentidos e, assim, alguns desses, até presos que já tiveram notoriedade no Rio de Janeiro, estão trabalhando no sistema. O Levi Batista da Penha, que era do Complexo do Alemão, era um traficante
famoso, ele está trabalhando exatamente com essa motivação que o deputado falou aqui. Ele tem 2 filhas, ele leva, busca na escola, que é o horário de almoço dele na empresa, ele foi recolocado em Maceió. Então, ele e outros presos que eu poderia citar aqui, que fazem parte do projeto, são um exemplo claro de que, com oportunidade, realmente é possível fazer o caminho de volta, né? Porque a gente tem que se preocupar em não formar, né, e não aumentar o índice de violência. Se a exclusão social os conduziu ao caminho do crime, para que eles façam o caminho de volta, não é possível se não houver oportunidade. A nossa formação lá dos nossos cursos tem mostrado que aqueles que tiveram oportunidade de se sustentarem, todos eles, pelo menos todos os que se formaram lá conosco, ou estão cooperativados ou estão trabalhando, seja autonomamente, seja em alguma empresa, ou seja, com oportunidade. Certo. É É possível incluir socialmente e é possível, sim, evitar a reincidência e diminuir com isso a violência, é claro. Hoje conta com quantos alunos a ONG? A ONG hoje tem 118 alunos atualmente nos cursos lá, mas tem vaga aberta para quem estiver disposto a fazer os cursos. Nós temos vagas abertas em todos os cursos ainda. Tá ouvindo, né, Marcos? Viu, Marcos? Já está intimado Tá para intimado. comparecer lá na ONG e poder tocar a tua vida, que eu acho que é o que todo mundo aqui sonha, que você possa recomeçar a ter uma vida tranquila, né? E ser um exemplo para os teus 3 filhos. Eu quero agradecer a participação dos 3 aqui no Alerj Debate de hoje. Lembra você que este debate pode ser assistido também no site da TV Alerj. Anote aí, www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.